sobre santificação, né? Que santificação não é algo que a gente acontece de fora para dentro, mas de dentro para fora, é um poço separado para andar com Cristo, não é um processo para me tornar santo, porque eu já sou santo, certo? E não olhar a santificação como algo exterior que o homem faz, mas é algo que Deus faz no homem, né? E ser santo é, de fato, ser uma nova criatura em Cristo, né? Isso tudo a gente falou na outra aula. E hoje nós vamos ver, na aula de hoje, esse processo de santificação. Um dos motivos pelos quais Deus requer de nós esse processo e o que acontece com a gente durante esse processo, né? Porque ele é santo e para andar com ele nós precisamos ser santos, certo? Então, o processo de santificação não é para mim ser santo, porque eu já sou santo, né? Vocês vão ver eu falando assim muitas vezes até a mesma coisa, porque a gente precisa ouvir várias vezes, até porque muitas vezes de primeira a gente não entende, né? Daquele impacto. Poxa, eu sou santo, todo errado, fazendo uma porção de coisa errada, mas a gente precisa entender que isso não é um processo que eu faço, é um processo que Deus faz em mim, e a minha contribuição nesse processo é andar com Cristo em novidade de vida, tá? Então, a santificação é o processo de adaptação das realidades já existentes. Eu sou santo, então eu preciso me adaptar a essa minha nova realidade, né? Pela qual nós vamos nos tornando mais semelhantes a Jesus em tudo que fazemos, ok? Então, é algo que exige de mim um estilo de vida, né? Algo que exige de mim a me tornar. Eu me torno mais parecida com Deus nos meus atos e nas minhas ações durante esse processo, ok? Então, vamos lá. Nós somos santificados de duas maneiras, tá? Inicialmente, por Deus, através do sangue dele, né? Aqui a santificação é tratada como um processo único, como eu já falei para vocês. Na cruz do Calvário, eu aceito o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, ali eu me torno santa. Então, inicialmente, é por Deus, é algo que Deus faz em mim, né? Em Hebreus 13, 12, diz assim: e por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Ele quis dizer que Jesus, para santificar o povo dele, não pôde nem entrar em Jerusalém. Ele morreu fora da cidade dele, tá? Paulo está falando isso na carta de Hebreus. Segunda forma do processo de santificação, tá? A segunda maneira é continuamente através de nós mesmos, através da nossa lavagem, a purificação, através da palavra. Aqui a santificação ela é tratada como um processo, tá? Devemos, então, concordar com o Pai à medida que diariamente nós nos separamos para o seu propósito e serviço, tá? Aqui é o que eu digo sobre a gente agir com base na fé que nós cremos, tá? Então, esse processo, né, de concordar diariamente com as coisas que o Pai diz, a gente vai entender ele um pouquinho mais na frente. É um processo que exige de nós uma forma consciente e mais prática, tá? Então, vamos lá. A vontade de Deus é o nosso crescimento, é a nossa maturidade, tá? A maturidade do povo dele. Mas esse processo é o processo chamado santificação. A nossa vida é uma jornada contínua, dividida em três grandes fases: a salvação, o batismo no Espírito Santo e a maturidade. Aí eu vou explicar para vocês essa divisão. A gente fala muito sobre a gente conhecer a palavra de Deus, porque Deus revela na palavra dele o propósito. Vamos lá. Deus ele escreve a Bíblia no Novo Testamento exatamente revelando e deixando para a gente as bases desse processo. Ele escreve primeiro, ordenadamente, primeiro os evangelhos. Por que primeiro os evangelhos? Ali no evangelho vocês vão conhecer quem é Jesus. Através do sangue de Jesus a gente se torna santo, crendo que Jesus morreu e ressuscitou e aceitando ele como Senhor e Salvador na nossa vida. Então, Deus foi e escreve primeiro os evangelhos, que são as boas novas da nossa salvação. Nos tornamos santos, ok? Segunda parte desse processo, Atos.
ali ele escreve sobre a descida do Espírito Santo. Eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, me tornei santo. A segunda parte, agora, ele vai falar sobre nós andarmos com o Espírito Santo e termos a revelação da palavra dele, porque é o Espírito Santo que testifica em mim, ok, as verdades que me dirigem e que eu me tornando sensível à voz dele, eu vou conseguir ser dirigida por ele, né? Terceiro processo dessa santificação são as cartas à igreja. Ali, Deus já requer de nós um crescimento espiritual, um amadurecimento. Ali é onde ele vai colocando para a gente, olha, Paulo diz o nosso proceder, o nosso agir, o que é certo, o que é errado. E o quarto processo, e a quarta etapa desse processo, é Apocalipse. Porque aí você vai dizer para mim, tá, aí está dividido Evangelho, Atos e cartas para as igrejas. O Apocalipse. O Apocalipse é a parte aonde a igreja vence. Aqueles que permanecem firmes até o final, a igreja vencedora. Então, assim, Deus ele foi perfeito no plano e propósito dele. Por isso que para nós, nesse processo de santificação, é tão importante o conhecimento da palavra de Deus. Eu queria colocar para vocês também de forma assim, bem prática, isso, né? Esse conhecimento da palavra. Porque é através desse processo de santificação que o amadurecimento em nós ele se estabelece, entendeu? A maturidade de Deus vem na minha vida através de uma transformação. E quem opera a transformação na palavra, à medida da nossa entrega que a gente vai amadurecendo é Deus, né? E como é que a gente vive isso? Aí a gente vai colocar isso de forma prática, que é essa parte mais legal dessa aula, é porque a gente aqui te desafia a viver a palavra de Deus. Vamos sair da parte do conhecimento, vamos sair da parte do entendimento e agora vamos viver, colocar em prática aquilo que a gente aprendeu. Porque hoje uma coisa que a gente vê muito comum na igreja, nós estamos cheios de conhecimento, mas o que está faltando para a gente é a prática desse conhecimento. A gente está cheio de conhecimento, mas a gente não pratica nada daquilo que a gente sabe. Então a gente acaba não vivendo os planos de Deus para nós na nossa vida. Então como é que a gente vive isso, né? Nós temos desafios diários na nossa vida, sabe? Mas na palavra de Deus, ele tem algo para cada etapa e cada fase da nossa vida. E quando eu e você respondemos de forma consciente, tá? É uma atitude de fé. A gente está vivendo aquilo que a gente aprendeu. Então, eu escolher a verdade e em detrimento de alguma coisa, eu estou colocando em prática a minha fé, tá? Então, quer dizer que as influências, as coisas à minha volta pedem que eu tome uma ação, que eu faça alguma coisa, sabe? Que eu faça uma escolha. Mas eu escolhi acreditar e confiar e viver conforme a palavra de Deus manda que eu faça. Aí eu entro nesse processo de transformação e amadurecimento e crescimento, tá? Então, responder a Deus, você entra num processo de transformação. Acreditar em Deus de uma forma contínua, de uma maneira contínua, no dia a dia da tua vida, sabe? É uma ação, não é algo estático. E que eu aprendi e eu sei como eu faço. E ok, não, é você agir com base naquilo que acredita. A pessoa que acredita em Deus realmente, quando ela age com base naquilo que ela acredita. Então, assim, ok, eu acredito em Deus, mas eu posso estar agindo de forma completamente errada, agindo de forma como o mundo age. O que adianta eu crer? Eu dizer que eu tenho fé, se na hora que o mundo me pede uma atitude de fé, eu dou uma recuada e ajo como uma pessoa do mundo. Não está agindo, não está havendo transformação, não está havendo crescimento na minha vida, tá? Então, o estilo de viver é esse o processo de santidade. É respondendo a palavra à medida da minha maturidade, à medida do meu crescimento. Eu não sei se vocês percebem, mas na nossa vida acontece, pelo menos na minha vida acontece muito de forma assim. A cada desafio vencido na fé, com fé, baseado na palavra de Deus, Deus vai te dar um novo desafio. Ele te dá um novo desafio, você vai responder fé, e a gente vai vivendo assim, de fé em fé, de glória em glória. A palavra de Deus diz que nós somos transformados, né, nos momentos das nossas fraquezas, é que Deus vai se revelando quem Ele é na nossa vida, é que Ele vai transformando o nosso caráter, sabe? Então, esse processo de crescimento e maturidade que Deus está
pedindo da gente agora, quando ele está trazendo esse conhecimento, é algo fantástico, maravilhoso e algo sobrenatural de se viver, sabe? Porque a importância de conhecer Jesus e a palavra dele é a base fundamental nesse processo de crescimento. Porque se eu não conheço Jesus, se eu não sei o que ele quer, eu não vou ter como agir de base na palavra dele, tá? Então, vamos lá. Eu preciso falar para vocês agora quem está trabalhando na nossa santificação. Quem está trabalhando na nossa santificação? Primeiro, é o Pai. É a vontade de Deus, o Pai, que seus filhos sejam santificados. Em 1 Tessalonicenses 4:3, ele fala, pois a vontade de Deus é a vossa santificação. Então, Deus, o Pai, ele está trabalhando na nossa santificação. E é uma coisa assim muito interessante, que você quer conhecer Deus, você vai lá na palavra de Deus e olha lá Jesus. Jesus é Deus em carne, né? E vivendo na terra, como homem. Agora, você quer conhecer Jesus, qual seria a revelação de Jesus aqui na terra? Deveríamos ser nós, né? Então, esse processo de ver Jesus através de nós é esse processo de santificação. Só acontece quando a gente vai nos transformando e nos moldando e deixando que a palavra nos molde de acordo com como esse processo vai acontecer. Quem está interessado trabalhando na nossa santificação? O Pai, o Filho também, né? O Pai, o Filho, um dos grandes nomes redentores de Jeová, no qual todos se cumprem em Jesus, é Jeová Kadesh, o Senhor que santifica. A santificação verdadeira não é um conhecimento de uma doutrina, mas um relacionamento com a pessoa que é a própria santificação. Então, assim, o mundo, eu não sei se eu falei para vocês aqui na própria segunda-feira, mas eu falei para o pessoal na quarta, o mundo está sedento para ver Jesus através da nossa vida, né? Através da nossa vida que a gente revela quem é Jesus para o mundo. E o mundo está com fome e sede dessa palavra. E essa palavra estando dentro de nós, a gente vai ter água e alimento para poder suprir essas necessidades. É através de nós, talvez, seja a única experiência que alguém tenha com Jesus na vida, seja através da nossa vida. Eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Se uma pessoa hoje só tivesse uma oportunidade de conhecer Jesus e essa oportunidade fosse através da tua vida, quem Jesus revelaria para ela? Sabe? Isso é algo muito forte que eu penso sempre, isso sempre me faz refletir nos meus atos e nas minhas ações. Quem eu estou revelando? Porque, de repente, através da minha vida, vai ser a única experiência que essa pessoa vai ter com Jesus. E a palavra cristão quer dizer que nós somos pequenos Cristos, nós somos pequenos Cristos aqui nesse mundo, para revelar Ele, né? Então, vamos lá. O Filho é a própria santificação, é a pessoa de Jesus em nós. Em 1 Coríntios 1:30 diz, 30, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção. Tá falando que Jesus, ele está muito interessado, ele está muito envolvido no processo de santificação de vocês, tá? Terceira pessoa que está envolvida nesse processo de santificação é o Espírito Santo. O Espírito do Senhor aplica o poder santificador de Deus no crente. Então, é através do Espírito Santo que esse poder santificador de Deus, ele vocês estão me ouvindo? Eu acho que deu uma travada. Travou, okay? Travou. Tá travado, a tua imagem tá travada. Mas vocês conseguem me ouvir? Deu então, alguma... É só a imagem, o som também. Tá bom, então eu vou continuar. O Espírito Santo, o Espírito do Senhor, aplica o poder santificador de vocês terem uma intimidade com o Espírito Santo, sabe? Buscar orar em línguas, buscar esse poder operador do Espírito Santo na vida de vocês, tá? Então, essa é a importância do relacionamento nosso com o Espírito Santo. E a palavra de Deus é a quarta pessoa que está muito interessada no nosso processo de santificação. A palavra de Deus é a água que purifica. Em João 17:17,
ele fala assim, Jesus fala, santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a verdadeira revelação sempre purifica. E a gente precisa da palavra. Vocês conseguem me ouvir, apesar da imagem ficar parada? Tá falhando. Oi, oi. Gente, só Tá Jesus. falhando. Repreendido em nome de Jesus. Oi? Tá melhor agora? Tá falhando ainda? Não, a tua voz não. Ok, então eu preciso que vocês me ouçam. Se me ver falhando, não tem problema. Eu preciso que me ouça para que eu possa dar continuidade na aula aqui, vocês possam entender. Então, assim, a palavra da verdade é que nos purifica. Então, o quanto é importante a gente conhecer a Deus através de Jesus, a gente ter intimidade com o Espírito Santo, porque é Ele que testifica no teu coração a palavra de Deus. É Ele que fala, ok, isso é verdade. É Ele que vai falar com você, isso, cara, isso que tu tá lendo. Tem vezes que a gente lê um versículo assim, várias vezes, a gente para nele e fala assim, cara, tinha lido isso várias vezes, mas não tinha percebido isso. Não sei se acontece com vocês. Então, é esse poder, sabe, do Espírito Santo, é o poder de Deus operando na gente. É essas revelações que a gente precisa. Santificação não é. Vou falar para vocês agora o que não é santificação, tá? A gente precisa também saber o que não é. Santificação não é um processo de mudança instantânea, tá? A gente não vai aceitar Jesus e da noite para o dia nós vamos nos tornar santos, tá? É um processo que ocorre à medida que a gente vai conhecendo Jesus, vai tendo intimidade com o Espírito Santo e vai se revelando, ele vai se revelando para nós, tá? Santidade não é um processo para se tornar santo separado, porque nós já somos santos e separados para andar em novidade de vida com Jesus, tá? Santidade não é algo que produzimos por méritos e ações próprias, não é algo que eu faço, é algo que Deus faz no homem, tá? Santificação não é um processo para me tornar santo, acho que eu já falei isso, né? Não é um processo, é porque eu vou ter que falar até várias vezes a mesma coisa. Não é um processo para me tornar santo, porque Deus já fez isso, né? Santificação não é uma mudança de aparência. Gente, eu não vou me tornar santo e da noite para o dia eu vou... Não é uma aparência que você vai olhar alguém e vai falar que aquela pessoa ali é santo. Você não vai conseguir medir isso por algo exterior, tá? É algo que vai ser revelado em ações realmente, mas durante o processo de santificação, você até pode mudar a forma de vestir, você pode até mudar a forma de falar, porque de repente você já não vai se sentir bem usando um tipo de roupa, sabe? Mas não é porque é proibido, é porque realmente o Espírito Santo já operando em você não vai, sabe? Eu não sei explicar para vocês, mas é algo que aconteceu comigo e algo que aconteceu realmente de dentro para fora. Eu acho que eu falei para as pessoas, acho que foi na quarta-feira, ainda estou fazendo em dúvida com as aulas de segunda e de quarta, porque tem coisas que Deus me traz na segunda, mas não me traz na quarta, isso acontece de vez em quando. Mas eu, quando me converti, eu entrei para a igreja, eu fumava. E durante 1 ano, eu fiquei dentro da igreja, aceitei Jesus, fumando, sabe? E foi um processo que fez com que eu parasse e não sentisse mais falta. Porque é algo que não fui eu que fiz com a minha força. Talvez se eu tentasse parar de fumar porque eu me convertia e isso não estava de acordo com a minha religião, eu talvez não conseguisse parar. Eu teria que usar remédio, tem pessoas que usam remédio para sair do vício, tem outras que colam adesivos, fazem reuniões, mas como foi algo que Deus fez, foi da noite para o dia, e não foi, e, assim, eu resolvi, eu falei, a partir de hoje não quero mais, que eu acredito que foi o Espírito Santo que testificou em mim aquilo, e eu parei, e parei de forma leve e tranquila, porque não foi pela minha força. À medida que a gente vai amadurecendo no processo de santificação na palavra de Deus, ele vai requerendo de você algumas coisas que ele vai te capacitando para aquilo, sabe? Não é algo que eu estou fazendo, é algo que ele fez em mim. Então, porque ele me transformou, você vai ver reflexo daquilo que eu estou me tornando. Então, é algo maravilhoso de se viver, tá? Salmo 1, do 1 ao 3. Vamos lá.
Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá. Ele é como árvore, desculpa, gente, eu estou sem óculos, o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Podemos ligar o processo de santificação com o crescimento de uma árvore. Gente, isso na minha cabeça hoje já é uma coisa muito clara e muito simples no meu entendimento. Uma árvore, quando você joga uma semente na terra, certo? Você coloca a árvore num solo, a semente no solo. Dali, aquela semente, ela precisa tirar daquele solo água e nutrientes. Para quê? Para que ela possa criar raízes sólidas. E só no momento que a árvore tem raízes sólidas que ela começa a crescer. Você não vê uma árvore, quando você joga semente na terra, você não vê ela já a árvore já é árvore, não. Ela primeiro é semente, depois ela cria raízes. E essas raízes, ela precisa ser fortalecida no solo. Só depois disso você começa a ver a árvore crescer. Aí você consegue ver isso, esse processo de transformação na vida dessa pessoa. E daí ela cria galhos e nesses ramos elas vão dar os frutos, tá? E a gente vai chegar aí. E vocês conseguindo pensar dessa forma, o processo de santificação fica muito claro na cabeça da gente. Em pensar que ele é como uma árvore, tá? E uma semente é lançada no coração de vocês. E vocês precisam dar essa semente nutrientes e água para que ela possa crescer. E aí as pessoas verem na tua vida esse processo de santificação. Aí sim, o processo de santificação vai ser algo que vai ser externo e as pessoas vão conseguir contemplar Jesus na vida de vocês, tá? É um processo que leva tempo até que os outros possam gozar dos seus frutos. E esses frutos são o seu caráter, tá? E na carta Filipenses, Paulo escreve, Filipenses 2, 19, espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tendo de igual sentimento que sinceramente cuide dos vossos interesses. Pois todos eles buscam o que é o seu próprio e não o que é de Cristo. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu o Evangelho junto comigo como o filho ao Pai. O caráter de Timóteo é um caráter aprovado. O que produz esse caráter é o processo de santificação e é o fruto do Espírito. Aquele fruto que Paulo fala lá em Gálatas 5, do 22 ao 23, né? O seu caráter é um testemunho da vida de Deus, que atrai os outros para mais perto dele. O fruto é para os outros e a glória é para Deus. Então, gente, é uma árvore, entende? Vocês conseguem ver esse processo de crescimento de forma clara? Que os frutos é o caráter de Deus e vocês vão começar a revelar esse caráter de Deus na vida das outras pessoas. E elas vão poder comer esses frutos, sabe? Isso é muito interessante. O processo de santificação vai revelando e expressando Deus nessa terra. Como o nosso comportamento é moldado, sabe? E baseado pela palavra de Deus. Esse é o propósito de Deus na nossa santificação. De revelar o verdadeiro caráter dele ao mundo. Então é aquilo que eu falei com vocês lá, sabe? Se a pessoa tivesse uma única experiência com Jesus através da sua vida, quem ela diria que Jesus é? Sabe? Qual caráter de Deus a tua vida tem revelado hoje? Sabe? Isso não é de você. Isso é um processo que ele plantou em você e ele quer que frutifique. Era plano dele que isso viesse a se frutificar na tua vida, né? Então, Cristo em você não é benefício para você, é benefício para os outros, sabe? E isso é muito lindo porque João 3,16, Deus ele quer dar o tempo todo, ele revela lá, né? Ele deu o seu filho, né? Então, Deus ele quer dar o tempo todo. Então, através da nossa vida, ele quer dar também o que essas pessoas precisam. Dar o verdadeiro conhecimento de quem ele é. Porque
o diabo, o inimigo, ele muitas vezes ele faz assim, ele não pegou nada novo, ele não inventa nada novo, ele pega algo que Deus criou e transforma isso numa verdade que é dele, sabe? E as pessoas estão acreditando que estão servindo a Deus e estão acreditando que estão fazendo coisas para Deus, quando na verdade Deus não está querendo nada, Deus não está envolvido nesse negócio, sabe? Então é muito importante que a gente, sim, busque na palavra dele a revelação verdadeira de quem ele é, para a gente poder entregar essa verdade para os outros. E essas pessoas serem verdadeiramente libertas. Porque senão a obra que foi feita lá na cruz, gente, está sendo toda jogada fora. E a gente não tem ideia do que foi feito, sabe? A gente não mensura o que foi a morte de Jesus na cruz. A gente não tem ideia. Então, assim, a gente precisa valorizar isso. E as pessoas não estão vivendo nem um terço daquilo que Deus escolheu que elas vivessem, porque elas não têm a verdadeira revelação da palavra dele. Elas não conhecem verdadeiramente a palavra dele. Muitas vezes elas querem se alimentar de algo já pronto e não tem aquele tempo com a palavra de Deus. Elas não querem buscar na palavra a própria revelação delas, da palavra, sabe? Buscar a própria verdade de Deus. E muita coisa que tá sendo pregada aí no mundo, infelizmente, não está revelando quem Deus é. Nem o que ele quer para a vida da gente. João 15, do 1 ao 10. Jesus fala: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der frutos, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa para que produza mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Aí a gente fala da palavra ser a água que purifica, né? Foi o que a gente falou lá na frente. Então a gente já está limpo pela palavra que ele tem falado. Permanecer em mim, aí ele fala. E eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir frutos em si mesmo, se não permanecer na videira. Se vós podeis dar, se não permanecerem em mim. Então ele diz que nós somos os ramos. Os frutos na árvore ele dá onde? Nos ramos, né, gente? Mas os ramos, se eles estiverem caídos no chão, não estiverem na árvore, eles não vão produzir frutos. Ele está morto, né? Então a gente precisa estar em Jesus, na palavra dele, para poder produzir esses frutos, né? Se não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo e secará. E o apanham e lançam no fogo e queimam. Se permanecer em mim, então essa é a parte da gente precisar estar buscando sempre na palavra verdade da palavra dele. Não buscando só alguém ou uma pregação, é importante sim, mas também é importante que vocês saibam a verdade do que está escrito ali, tá? Permanecer em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, assim vos tornareis meus discípulos. Então, assim, quanto mais frutos vocês derem, a glória é de Deus, tá? Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardarem os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu também tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Então, ele pede que nós sejamos como ele, tá? Discípulos são aqueles que permanecem, e isso fala de continuidade, tá? Permanecer em mim, não desistir, sabe? A gente precisa dar continuidade nisso e usar isso de forma prática, tá, gente? A gente precisa sair para um nível onde Deus está requerendo de nós um nível mais alto, uma maturidade e um crescimento, de não só conhecer, mas praticar essa palavra da verdade na nossa vida. Vamos lá. Os discípulos são aqueles que permanecem, tá? Que frutos são esses que a gente produz? Os frutos do processo de santificação, a saber, são os frutos de Gálatas, tá? Paz, amor, amabilidade, são todos aqueles frutos e que fala em Gálatas 5, 22 e 23, tá? O fruto do Espírito é o resultado da comunhão com o Espírito Santo, com o Espírito humano, que produz nele o caráter de Cristo e a vida de Deus trabalhando no homem, para que o homem, como discípulo, seja reconhecido como tal, influenciando pessoas de forma eficaz, de forma que as suas palavras sejam suportadas pelo caráter de Cristo nele. Então, gente, a gente muitas vezes se decepciona muito por muito falar e não agir de forma com aquilo que a gente fala. Por que isso acontece? Porque a gente conhece a palavra de Deus,
mas não pratica. Por que a gente não pratica? Porque não existe um tempo com a palavra de Deus. Não existe aquele tempo no teu lugar secreto, não está existindo aquele tempo de oração. Muitas vezes eu falo por nós, tá? Eu me incluo nisso. As coisas da vida, o dia a dia da gente vem e rouba da gente aquele momento da palavra. Vai lá e toma a nossa semente da terra, sabe? Não permitindo que a nossa semente caia no solo e crie raízes profundas. Então, muita gente fala e pouco a gente tem praticado disso. Pouco a gente tem respondido a Deus daquela forma que Ele nos chama. Muitas vezes eu faço devocionais todo dia de manhã, a primeira parte do meu dia, porque eu já falei com o pessoal aqui que se eu não faço isso na primeira hora do meu dia, realmente o dia a dia vem e rouba de mim aquele meu momento com Deus. Então eu procuro acordar de manhã, fazer minha higiene e fazer meu devocional enquanto eu tomo café, chamo Jesus para vir, sentar comigo, tomar café comigo, e aí eu abro a palavra e faço um devocional. E muitas vezes, durante o meu dia, eu sou desafiada a viver aquilo que eu de manhã li. Colocar em prática o que eu vivi, sabe? Responder de acordo com aquela palavra. Amar aquela pessoa que é difícil de ser amada, perdoar aquele irmão que é difícil de perdoar, ser paciente com alguém, muitas vezes que, sabe, ser paciente com as pessoas até de dentro da minha própria casa, são pessoas que eu amo, mas sou desafiada a ter paciência com meu marido, com a minha filha, sabe? A revelar Jesus na vida deles, que, cara, é difícil pra caramba. Muitas vezes é muito mais fácil você revelar Jesus naquela pessoa que você conhece ali, naquele instante, naquele momento, do que você conseguir revelar Jesus dentro da tua casa, pro teu marido, pros teus filhos, sabe? Que são as pessoas que estão ali diariamente com você. Então, vinha e me roubava daquilo. E aí Jesus, algo que me trazia tristeza, alegria é um fruto do Espírito, é um sentimento. E muitas vezes eu tenho que escolher, sabe? E lembrar que a alegria do Senhor é a minha força. Gente, quantas vezes eu tive que falar para mim ouvir, sabe? A alegria do Senhor é a minha força. Que eu não posso basear a minha alegria em momentos do meu dia que vêm para roubar aquela minha alegria. Sabe? De vez em quando a gente acorda animadão, aí vão acontecendo coisas, a gente já liga o telefone, já vem uma porção de mensagem, a gente é bombardeado de mensagem no WhatsApp, abre o e-mail, mensagem, liga a televisão, caramba, várias notícias ruins, como aquele vem para roubar a nossa alegria, sabe? Aí eu vou lá, abro a palavra de Deus e Deus fala para mim, a minha alegria, sabe? A minha alegria. Então, cara, tenho que me alegrar no Senhor, eu tenho que buscar forças dentro de mim, sabe? Eu tenho que trazer à memória aquilo que me dá esperança, para mim poder continuar o meu dia. Lembrar que Ele é um Deus que já fez e Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Se Ele já fez na minha vida, Ele vai fazer de novo. E olhar para tudo que eu tenho hoje e falar glória a Deus, porque foi Deus que me deu isso. E aí essas coisas vão renovando a minha alegria, vão trazendo de volta aquilo que me foi roubado por uma notícia ruim, sabe? Lembrar que o amor de Deus lança fora todo o medo. Gente, como isso é grande, como isso foi grande para mim nessa época de pandemia, sabe? Em que o medo foi algo que me assombrou, assim, sabe? Várias vezes o medo veio para roubar o amor de Deus na minha vida. E eu tinha que falar para mim mesmo, olha, o amor de Deus lança fora todo o medo. Porque o medo, ele me puxa para trás, sabe? Mas a fé me impulsiona para frente. Então eu precisava daquela fé, porque senão eu ia parar, ia pirar, sabe? E as notícias que vinham no dia a dia, muitas vezes eu sei, não sei todos aqui, mas aqui em casa, meu marido precisou sair durante a pandemia, no auge da pandemia, assim, abril, março, ele não parou de trabalhar. O meu trabalho parou 100%, mas o dele não. Então, assim, eu ficava em casa, estava fazendo quarentena, mas ele não. E se ele parasse de trabalhar, sabe? A gente tem um comércio, somos os dois autônomos, a gente não ia ter como, sabe? Sobreviver, e o negócio dele não parou, continuou aberto. Então, ele saiu para trabalhar todos os dias, ele teve contato com pessoas. Então, o medo que vinha me tomando trazia a minha cabeça, assim, o inimigo, ele lança setas, né, na nossa cabeça e falava assim para mim, olha, ele vai trazer o vírus aqui para dentro da tua casa. Não adianta você ficar em casa, guardadinha, cuidando. E aí eu repetia isso, sabe? E vinha aquela sensação de medo.
E eu, olha, o amor de Deus lança fora todo medo, está repreendido em nome de Jesus. E eu buscar na palavra a força para mim viver o meu dia a dia. Sabe, gente? Então, a gente está sendo desafiado. Como Deus está pedindo a gente um nível mais alto, sabe? De responder a Ele na palavra dele. Responder mesmo, gente. Muitas vezes eu tive que falar com medo, muitas vezes eu tenho que falar com a tristeza e falar, usar a nossa boca, sabe? São sementes. E a gente vai colher o fruto das palavras que saem da nossa boca. A Bíblia diz isso. Então, a gente precisa realmente, muitas vezes, falar com os nossos sentimentos, né? Vamos lá. Para permanecer e ter comunhão, permanecer e ter comunhão é a base. Nisto que nós somos transformados. Então, assim, permanecer em Cristo, permanecer na palavra e ter comunhão com essa palavra, é nisso que vai transformando a gente o dia a dia. Porque se vem um pensamento desse, vem um sentimento desse no teu coração, lança um dado desse na tua mente, sabe? Você precisa da palavra de Deus. Se você não tiver lido a palavra de Deus, não saber nem que está escrito, como é que o Espírito Santo vai trazer à tua mente aquilo ali? Não tem como, gente. A gente precisa ler a palavra de Deus, nem que seja um versículo por dia, porque muitas vezes um versículo você lê, você fala, mas eu não estou entendendo isso, vou ler mais um pouquinho. Daqui a pouco tu está lendo o capítulo. Aí, pô, agora eu entendi, li o capítulo. Ou, eu não estou entendendo isso, vou ler o versículo de cima e o de baixo. Aí você leu do meio, de cima e de baixo. Daqui a pouco você está lendo o capítulo. Daqui a pouco você está lendo um livro. Porque a Bíblia é assim, sabe? Ela te motiva, ela te chama a querer mais, sabe? É muito bom, sabe? Eu desafio vocês a fazerem isso. Eu acredito que muitos de vocês já devem fazer e saber exatamente do que eu estou falando. Porque eu creio que nós não somos diferentes em nada, sabe? Eu creio que eu sei o que vocês sabem e a gente vai aprendendo e vai se moldando junto. E o que eu vivo não é diferente do que vocês vivem, sabe? Então, a gente precisa, porque se a gente não conhecer, não precisa saber, muitas vezes a gente não precisa nem ter certeza do versículo, de onde está, mas só de você saber que aquilo está escrito, acabou. Você está firme para poder combater qualquer bom combate, tá? A aparência exterior muda porque o coração muda, gente. Foi aquilo que eu falei para vocês. A nossa mudança não é meramente uma mudança de aparência, é uma mudança que vem de dentro para fora. Então é o exemplo do cigarro que eu falei para vocês que eu fumava, né? E o exemplo também das roupas. Tem roupas que hoje eu até tenho no meu guarda-vestido, mas quando eu visto, eu falo, cara, não ficou legal. Mas não é porque a roupa não tá bonita, não é da moda, é porque não vai revelar quem eu sou aquilo ali, sabe? Não tá de acordo, sabe? De repente, não é por mim, gente. É porque, de repente, vai causar em uma outra pessoa que não conhece Jesus um sentimento que não é o que eu quero. Vai chamar atenção para uma coisa que eu não quero. Hoje, o que eu quero que chame atenção em mim é Jesus. É esse amor dele, sabe? Para que eu vou chamar atenção para uma roupa, sabe? Não é. Não é o que eu quero revelar. Não é o que eu quero que chame atenção em mim. Então, muitas vezes eu procuro até, eu quero me esconder, eu quero diminuir para que ele cresça em mim. Então, se é isso que eu quero, eu vou buscar isso, né? Então, quando eu abro a minha boca, eu espero que saiam dali coisas que condizem com a nova natureza que eu tenho e que o meu proceder de vida revelem que Jesus é, no que eu acredito. Entendeu? Porque muitas vezes, gente, o mundo, ele tem caminhado num processo totalmente contrário ao que a palavra de Deus diz, completamente contrário à verdade da nossa palavra, tá? Então, se eu respondo ao mundo de acordo com o que o mundo quer ver, se eu concordo com as coisas, eu estou respondendo de acordo com a minha carne. E a palavra de Deus diz que andar na carne, quem anda na carne é inimigo de Deus. Cara, não é isso que eu quero, é isso que a gente quer, não é isso que a gente quer. A gente quer ser amigo de Deus. Então, eu não posso concordar com muita coisa que está sendo moldado. O mundo realmente está indo de contramão à palavra de Deus. Então, não é para ser aceito num grupo. Não é para concordar. Muitas vezes eu até me calo, sabe? Diante de muitas coisas, que tem coisas que não vale a pena. Mas se a pessoa vier e perguntar qual é a minha opinião vai ser com base na palavra de Deus, sabe? Então, eu preciso responder esse processo da verdade com a verdade da palavra. Vivendo assim,
tá? Me transformando, porque Deus me capacita nisso. E isso é uma coisa que eu lendo, estudando aqui, eu estava vendo que é uma coisa que ela acontece desde o Antigo Testamento. Lá em Ezequiel 22, no versículo 26, Deus diz assim, que os sacerdotes eles já desobedeciam a lei abertamente, desprezavam as minhas coisas que eram santas e não ensinavam o povo a separar o que é puro e o que é impuro, o que é certo do que é o errado. Entendeu? Então, isso já acontece desde lá de trás, isso acontece até hoje, sabe? Os falsos mestres da palavra, os falsos sacerdotes de Deus, eles não vão ensinando a gente muitas vezes eles vão conduzindo a gente da maneira que o mundo está vivendo, sabe? Se a palavra de Deus diz que eu tenho que fazer as coisas, assim, muitas vezes eu fico até receosa de citar algumas coisas, porque entrar em assuntos muito polêmicos não é o que eu quero, mas, na verdade, tem coisas que o mundo está levando a gente numa direção, muitas vezes muito sutil, e a gente não entende, que a palavra de Deus não diz que é aquilo ali não, sabe? Então, eu não posso andar segundo a minha carne. Eu tenho que andar me santificando na palavra separada, mas não é separada das pessoas, é separada do mundo, senão eu não estou andando de acordo com a verdade de Deus. Se tudo que as pessoas estão pregando por aí estão falando que é certo, eu acreditar que é certo, e eu falar, não, tá, faz sentido, tá errado, tá? Se eu acreditar que fazer um aborto é uma coisa certa, que é meu corpo, minhas regras, sabe? Não é isso que a palavra diz. A palavra diz que o meu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. E que Deus já tem planos pra gente antes da gente nascer, sabe? Deus já sonhava comigo antes mesmo de eu ser criatura, quando eu já era criatura informe. Então, assim, eu não posso andar de acordo com as coisas do mundo. Calma aí. O mundo está dizendo que é isso. Mas o que a palavra de Deus diz? Se eu não souber, eu vou buscar. Sabe? E eu vou ter que me embasar minha vida no que a palavra de Deus fala, sabe? Em João 17, eu até li sobre João 17, né? Santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus fala de uma oração que ele faz ao Pai. E nesse versículo, ele fala... são 9 versículos. E 9 vezes ele fala na palavra... nos versículos, ele fala a palavra mundo. E 2 vezes ele repete que os discípulos não são do mundo, né? Que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Então, vocês entendem que aí é a nossa separação? Aí é que nós somos santos, porque nós somos separados, nós somos do mundo, né? Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Entende? O sistema do mundo de viver não condiz mais com a nossa nova criatura. E isso vai ser revelado, gente, com a transformação da nossa mente na palavra de Deus. Isso é o processo de santificação. Então, vocês entendem que isso é uma coisa que acontece de forma devagar e é um processo, né? É um processo como uma árvore que nasce e daqui a pouco a gente vai revelando o que ele é, né? A gente já quebrou durante as nossas aulas aqui, as nossas 2 aulas, a gente quebrou uma série de conceitos errados, né? Conceitos religiosos que atrapalhavam a nossa caminhada com Deus, pois Deus sempre trabalha na nossa vida de dentro para fora, né? E é no poder da palavra, na medida que a gente se entrega, nós nos aproximamos dele, a gente vai se entregando e vai respondendo e vai sendo transformado, tá? Isso é um processo. E a gente não pode abrir mão desse processo de santificação na nossa vida. A gente precisa que, na palavra de Deus, diz que o justo viverá pela fé. A fé agora é o nosso novo estilo de vida. Ok? A fé, a palavra, ela precisa nos inspirar e fazer parte da gente. Tá? Fé é o nosso estilo de vida. Jesus vai pedindo e a gente vai respondendo em fé, com base na palavra. Tá? Eu creio, por isso falei, né? E aí a gente vai ver as coisas acontecendo. Por isso, nesse processo de santificação, nesse estilo de vida, né, de andarmos separado com Deus, mostra Deus na vida das pessoas. Então, é exatamente isso. São as pessoas que vão colher esses frutos da nossa santificação.
Eu queria abrir agora para vocês fazerem perguntas e a próxima parte a gente vai conversar sobre o capítulo do livro que eu deixei para que vocês lessem. Alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Alguém quer? Eu estou falando. E eu queria saber como é que vocês estão recebendo isso. Como é que vocês estão, se vocês estão entendendo, se está ficando alguma dúvida. O processo de santificação ficou claro para vocês? Sim. Oi, Tânia. Você quer falar alguma coisa? Não. Tá, que você abriu o microfone, eu pensei que você queria falar. Alguém quer colocar alguma coisa, gente? Ficou claro para vocês o processo de santificação? O processo de santificação, a gente vai se limpando, se purificando pelo poder da palavra, a gente vai criando intimidade com o Espírito Santo e na medida que eu acredito, eu tenho um ato de ação correspondente àquilo que eu creio. Alguém, um de cada vez? É fazer sempre essa brincadeira, eu tô ficando tiazona já. Ninguém, gente, vocês estão entendendo? Tá tudo ok? Sério? Vocês concordam com tudo que eu falei? Não é possível. Essas mentes pensantes aí devem estar pensando várias coisas. Compartilhem comigo. Ah, eu queria colocar uma outra coisa, já que ninguém quer falar. Eu falo pra caramba, já que ninguém quer falar, então deixa que eu falo mais um pouquinho. Sobre o amadurecimento, né? O que comprova o amadurecimento? É uma mudança de comportamento. É algo que eu fazia antes e hoje eu já não faço mais. Só para colocar mais embasar mais alguma coisa que eu tô falando, se vocês concordam comigo nisso, né? Então, antes eu tinha atos e ações. Quando eu era menino, já falava Paulo, né? Quando eu era menino, eu andava como menino, fazia coisas de menino. Hoje eu sou homem, ando como homem e faço coisas de homem. Então, gente, o amadurecimento é isso. É um comportamento que eu tinha, algo que eu fazia, e hoje eu já não faço mais. Isso revela o meu amadurecimento com acordo baseado naquilo que eu creio, baseado sempre na palavra de Deus, né? Alguém? Eu fiz vocês pensarem em mais alguma coisa? Vocês têm certeza que não está confuso, que está tudo ok? Quando eu ouvi isso, eu tive algo assim, mexeu comigo, assim, sabe? De forma... Oi, Jaqueline, boa noite. É Kelly. Eu Oi. acho assim, você está falando dessa parte do amadurecimento, eu acho que isso está ligado muito à maturidade, né, espiritual. Porque eu tenho até como meu exemplo, eu fui para a igreja, né, com 13 anos, né, por conta própria, minha família não era. Então, a primeira coisa que a gente acha quando a gente vai para a igreja é essa mudança realmente do nosso exterior. Aí você se vê, né, mudando suas vestes, diminuindo o brinco, essas coisas. E com o andar, com o passar do tempo, você vai pegando uma experiência com Deus e vê que realmente não é isso, né? A transformação é do nosso interior para o nosso exterior. Mas isso vai muito mesmo das coisas que a gente vai passando, né? Das experiências, do nosso aprendizado, a idade também, porque eu sempre fui muito calada. Aí cheguei uma época já na igreja que eu queria falar tudo, queria debater. Aí quando comecei a ser uma pessoa mais arrogante, eu era dona da razão. E de 4 anos para cá, Deus tem trabalhado muito, né, na minha vida, né? Amém. Tenho calado muito, né? Realmente vivendo o verdadeiro evangelho. Mas assim, a gente passa por todas essas fases que você falou, né? O processo da salvação, do batismo com o Espírito Santo. E realmente acho que o mais complicado, eu acho essa parte mesmo da maturidade, porque é um dia após dia, realmente é uma renovação da mente, né? É uma batalha entre o seu eu, né? Que eu diminua e que Cristo cresça na nossa vida. E não é fácil. Não. Essa parte não é fácil. Eu posso dizer que tem de 4 anos para cá que eu estou nesse processo de amadurecimento. E olha aí, né, Kelly? Quanto tempo tu já tem de caminhada com Cristo e a gente vai aprendendo todo dia, né? 23 anos. Todo dia a gente vai sendo transformado. A palavra de Deus, ela... todo dia ela vem de uma forma diferente. Quando a gente acha que já sabe tudo, né? A gente chega ali e vê que a gente não sabe nada.
E o mais legal desse processo todo é essa revelação diária, né? Porque ela se aplica em cada fase até da nossa vida, né? Quando a gente é adolescente, a gente tem uma fase, aí quando a gente já é jovem, a gente tem uma outra fase, né? Isso é maravilhoso, porque ela é uma porção diária, é um maná diário, né? Ele vem do céu, direto para a nossa vida, por isso que a gente tem que ter uma vida diária. E eu vou te falar, não é fácil, sabe? A gente vive assim numa montanha russa, né? Um dia a gente tá legal, tem uma fase que a gente tá assim, crentão, né? Lendo a Bíblia todo dia, cara, ouvindo louvor, cara, isso é tão bom. A gente vai assim, como diz o pastor André Nunes lá na igreja, a gente vai surfando no azeite, tá surfando no azeite. Cara, tem alguma coisa que vem ali, é sutil, gente. Não é uma coisa que acontece, você para disso da noite pro dia, não. Vão acontecendo coisas e vai te minando. E aí, quando você vê, você já não tá mais nem lendo a Bíblia. É um esforço, requer um esforço da nossa parte, tá? Requer um esforço da nossa parte. A minha filha também, ela nasceu no Evangelho, hoje ela tem 15 anos. Adolescente acho que sabe tudo, né, gente? É uma coisa, né? Então, mãe, e eu vejo isso na vida dela, sabe? Esse processo de, sabe, altos e baixos com Jesus. E ela veio pra mim, mãe, porque eu tava vendo um congresso de não sei o quê, e eu tava estudando para dar aula para vocês. E aí eu cheguei para ela, e ela tava meio, cara, tu tem que ver essa palavra que eu falei, pô, Manuela, legal, né? A gente tem tanto conhecimento, né? A gente sabe tanto da palavra, a gente tem congresso, a gente tem... Mas o que a gente está fazendo com isso tudo que a gente sabe, Manuela? O que a gente está praticando disso tudo? Quando vem uma irmã que pisa no teu pé, tu já empurra ela, fala alguma coisa que te magoa, tu já quer falar, vou falar na cara, porque eu não vou dormir com isso. Como é que é isso, gente? Não é assim, não, sabe? Não, porque comigo não. Comigo vai ouvir logo, vai ser assim, não. Sabe? Gente, tu quer um absurdo maior do que ver crente dentro da igreja brigando dentro de ministério por causa de ministério. Isso é doído demais na minha vida. Entendeu? Por títulos dentro da igreja. Sabe? Quem a gente está revelando? Aí eu falo pra ela, cara, tu sabe pra caramba. E aí, o que tu tá fazendo com isso tudo que tu sabe? E aí ela ficou olhando pra minha cara e saiu. Não me respondeu nada. Eu fiquei depois até com pena, porque eu tava nesse momento, sabe, gente? Aí eu falei, cara, será que ela ficou triste? Será que ela não vai mais querer ver nada ou ler nada? Não, cara. Mas de vez em quando Deus já quer da gente um processo assim de um crescimento, de uma transformação. A gente precisa pensar 2 vezes antes de responder, antes de falar. Tem coisas que não cabe a mim falar, sabe? Tem coisas que só cabe a mim orar e pedir que Deus revele aquela pessoa, porque de repente a gente está num momento de raiva, a gente está num momento que alguém falou alguma coisa pra gente de forma que a gente não gostou. Até foi ofensivo, foi ruim, sabe? Mas não é o meu momento de falar aquele ali, porque eu vou falar cheia de emoção, vou agredir a pessoa, vou ofender ela. E quem que eu vou estar revelando nela? O diabo, sabe? Não é Jesus, gente. Porque se eu dou uma resposta cheia de emoção, cheia da minha carne, acabou. Perdi, de repente, aquela pessoa, não sei o nível de maturidade dela, sabe? De repente eu ganho um debate, como a Kelly falou, ela respondia, cheia de discutia, debatia, eu ganho o debate porque eu tenho razão, mas eu perco aquela vida. A gente tem que medir, então, de vez em quando. Eu estou num processo de... Eu não quero conversar agora, eu preciso pensar no que foi falado, no que eu vi, porque, de repente, não é isso, sabe? De repente, eu tomo uma atitude baseada numa coisa que, no meu entendimento, está correto, mas no da Cristiane não é correto, sabe? E aí eu preciso entender, pensar o que ela está pensando, será que não foi exagero da minha parte? Será que ela queria falar uma coisa e eu entendi outra, mas eu vou me acalmar, eu vou esperar aquilo esfriar no meu coração e aí se realmente não ficar claro e óbvio para mim, eu vou chamar ela, vamos conversar. Aquilo que você falou eu não entendi, sabe? Não bateu bem. E assim a gente vai agir em amor, gente. Porque eu acho que é o que está faltando, sabe? O amor é o que transforma as pessoas. Eu acho que está faltando a revelação desse amor. Oi! Desculpa, Glaucia, não, posso falar? Claro, deve. Desculpa, te cortei, tem o delay. Eu preciso.
Boa noite para todo mundo, boa noite, Jaque. Boa noite, eu acho que eu já fui muito, muito radical com essas pessoas assim que ainda estão caminhando, né? Eu infelizmente não sei. Eu nasci no lar cristão desde sempre. Infelizmente, em um determinado momento da minha vida, eu era muito religiosa, sabe? Muito mesmo. Era preto no branco, ou era céu e inferno e tal. E eu não entendia muito isso, sabe? Assim, aquela época ali de adolescente. E aí eu fui ensinada, até alguém falou aqui, eu fui ensinada que a gente não podia usar certo tipo de roupa, certo tipo de adereço e tal. E eu olhava aquilo e eu, assim, ficava meio confusa. E aí, graças a Deus, conforme o tempo foi passando, eu me converti mesmo, comecei a meditar na palavra e entender. E aí eu comecei, Fernanda aqui me ajudando, eu comecei a entender que, assim, um fruto também desse nosso processo de santificação, que é constante, é não julgar as outras pessoas que não estão no mesmo patamar, né? Porque, assim, eu olhava e falava, não é possível que essa pessoa cristã fazendo desse jeito. E nós cristãos, os super crentes, entre aspas, a gente tende mesmo a ter um preconceito, né, com aquela pessoa que está errando, com aquela pessoa que está fazendo. E é claro que, como nós estamos estudando aqui, é um processo, né? Tem tempo para tudo. Então a pessoa vai crescendo, vai galgando. A gente não pode simplesmente julgar. Nos cabe também ajudar essas pessoas. Tá? E muitas pessoas vêm me perguntar, me pedir ajuda e tal, que tá frio, que tá fraco. E aí a primeira coisa que eu falo assim, como é que tá a sua leitura, a leitura da palavra, como é que tá a oração? A pessoa fala, não estou tendo. E aí, assim, né? E você até falou aqui. E aí é muito fácil a gente julgar, é muito fácil a gente, né? Mas não, a gente está aqui com a missão de fazer o que Jesus Cristo fazia. Jesus Cristo, ele ensinava, ele ensinava as pessoas a pensar, ensinava as pessoas a raciocinar. E a gente tem que ensinar isso também, não achar que nós somos o super e que a gente está num patamar e a Bíblia diz que maior é aquele que serve, né? Isso aí, é isso aí. E como é que ele disse? Oi, Yader. Boa noite. Boa noite. Então, sobre isso que a gente está falando, né? Uma coisa que eu sempre tenho pensado, né? Que cada vez mais a religiosidade tem feito com que pessoas não se santifiquem, né? Porque as pessoas se prendem a esses paradigmas, essas coisas, né? Que pode, não pode. E, assim, uma coisa que a Nova Vida, assim, para mim foi um divisor de águas, apesar de ser a minha primeira igreja, né? Foi um divisor de águas, foi quando o pastor André ele sempre falava as coisas e mostrava a base bíblica, né? Porque, às vezes, as pessoas não conseguem, elas estão na igreja, estão caminhando, mas não conseguem se ver santas por conta desses paradigmas, né? Porque elas não buscam, não entenderam ainda que se não tem base bíblica, né? Não está escrito, né? Por exemplo, eu tive uma situação muito inusitada, porque, assim, no primeiro ano que eu entrei na igreja, foi logo no início, veio a questão da Semana Santa. E aí eu fiz essa pergunta para o pastor, tinha meses de igreja, pastor, como é que eu faço? Né? Agora, Semana Santa, eu não estou acostumado a comer carne. Né? Como é que eu procedo, né? Na sexta-feira? E ele falou, você pega a Bíblia e vê se isso tem base bíblica. Se tiver base bíblica, você come a carne. Se não tiver base bíblica, você não come a carne. Isso foi um exemplo que me chama muita atenção, né? E aí eu queria compartilhar isso com vocês. Cara, isso aí é muito profundo, Jader. Tem muita gente... Eu acho, cara, que muitas vezes eu fico pensando, isso é muita coisa de Satanás. Ele pega a verdade e ele reverte tudo, porque ele não inventa nada novo. Ele pega e transforma tudo que já existia, né? E o mundo faz isso. Muitas vezes ele transforma o povo cristão em religioso. E a religião afasta, sempre afastou o homem de Deus, sabe? Eu fico vendo uma parada também que me deixou, assim, assustada.
Gente, pelo amor de Deus, chega alguém na igreja diferente, vocês tenham misericórdia. Eu já falei isso, vou falar de novo. Olhem para as pessoas que estejam vestidas, de repente, de uma forma que vocês não concordam, ou falou alguma coisa, olhem para elas com misericórdia, chamem elas para fazer um devocional, chamem elas para ler a Bíblia, sabe? Chamem elas para caminhar junto, discipulando elas. Pelo amor de Deus, não julga, não afasta elas de Jesus, não. Não deixa que elas deixem de provar desse fruto maravilhoso que a gente tem, não, sabe? E a parada da ceia, cara. Na minha igreja eu não tomava ceia porque eu não era batizada, sabe? Eu ficava assim, meu Deus do céu, eu não posso tomar ceia, eu não podia tomar ceia. E antes de tomar ceia, eu tinha que examinar os meus pecados, e era de uma igreja cristã. Foi assim que eu me converti. Quando eu cheguei na Nova Vida, e eu já era batizada. E aí eu tomava ceia. E uma vez eu levei um amigo lá. Gente, isso foi muito engraçado. Eu levei um amigo e era no dia da ceia. E nesse primeiro dia, ele estava com a esposa era cristã e ele não. E ele estava lá, ele já tinha ido lá algumas vezes, no dia da ceia, ele estava lá também, ele estava curtindo, estava gostando, e estava lá, pá, coisa e tal. E aí o pastor começou a fazer a oração, né, da ceia, começou a ceia. Aí ele foi e, no entendimento dele, ele entendeu que ele podia tomar ceia. E estava todo mundo lá de olho fechado, a gente pegou os elementos, ele não pegou os elementos, né? Porque a esposa dele falou que ele não podia pegar, porque ele não era batizado, ele não, sabe, não aceitou Jesus, não podia pegar. E o pastor André falou que todos eram convidados a participar da ceia, coisa e tal. E ele estava lá. Gente, ele não se conformou. No entendimento dele, ele entendeu que ele podia cear. Aí os irmãos já tinham recolhido as bandejas, colocou lá na frente, ele foi lá e pegou o pão e o copo. Gente, aquilo ali me escandalizou. Falei, meu Deus, ele vai ceiar sem entendimento, sem falar dos pecados dele, sabe? No final, depois que ele tinha ceado, ele falou, eu entendi que era para me cear. Ele falou que todos podiam, aí eu fui perguntar e eu fui buscar esse entendimento, né? E hoje eu entendo, gente, que a ceia é algo tão importante para a gente que é cristão, que ali naquele momento a gente renova a nossa aliança com Jesus, sabe? E mesmo quem não é batizado, mas quem entende que Jesus é o Senhor e Salvador da vida dela, e quem faz aquilo, Paulo, quando ele manda a gente se examinar, ele está falando para a gente rever se a gente está tomando a ceia de forma certa, se a gente está entendendo o que ele está falando. Ele não está mandando a gente rever os nossos pecados ou a nossa intenção. Quando ele fala que o homem olhe para si, ele está mandando a gente olhar para saber se a gente está tomando a ceia com o verdadeiro entendimento dela. Que aquele copo com aquele vinho representa o sangue que nos purifica do pecado e renova a nossa aliança. E o pão é o corpo de Cristo, aquele que foi espedaçado por nós, sabe? Para que nós, para que, sabe, sobre a nossa vida tivesse a cura, sabe? Então, assim, muita gente está deixando de viver a plenitude do amor de Deus por causa de religião. E como isso é grave, sabe? Porque tem várias pessoas aí que são santas, são separadas e vivem como pecadoras, sabe? É muito triste isso. Eu falo disso, eu fico a dizer assim, muito triste de saber. A vontade que eu tinha era de ter algum meio de comunicação que eu pudesse gritar para o mundo todo que, gente, não é nada disso. Estão falando para vocês, é tudo mentira. Vem para cá, para Nova Vida, vem aprender a verdade, vem fazer a escola avance. Eu dou glória a Deus por essa igreja, pela vida desses pastores que tiveram a revelação dessa verdade, e a gente pode andar em novidade de vida, sabe? A Bíblia, ela é um conteúdo de vivência. A Bíblia é um conteúdo de vivência. A Bíblia não é simplesmente uma palavra de Deus que foi escrita por homens inspirados por Deus, não. Ela é um conteúdo de vivência, ela é um manual prático para a tua vida. É isso aí. Entendeu? Ai, gente. Vamos lá no livro. Quem conseguiu ler o livro? Eu queria saber qual foi o entendimento que vocês tiveram. Esse capítulo eu tirei desse livro aqui, gente, Enraizados. Ó, não sei se vocês conseguem ver. Esse livro, ele fala ele mostra uma árvore, ela crescendo de cabeça para baixo. Tá vendo? E ele fala sobre esse processo de santificação. Ele fala do processo de santificação, intimidade. Ele primeiro fala da gente criar as nossas raízes, depois ele fala do nosso processo de intimidade com Deus, e depois ele fala do nosso processo de comunhão e serviço. Então, ele passa por todos os processos da base de santificação. Se vocês
puderem comprar, ler, eu indico. É um livro, assim, sensacional. O autor dele é o Henning Lisber. Ele é um pastor fundador do Jesus Culture. Não sei se vocês conhecem, mas é uma galera lá dos Estados Unidos. Jesus assim. Culture, né? Isso. Então, alguém já quem... É isso aí. Gente, eu não falo bem inglês, tá? Então, ele é um ministério bem grande lá nos Estados Unidos. Eles têm músicas também, eles compõem, sabe? Então, é um cara que tem uma revelação do amor de Deus fantástica aí desse processo. E ele fala disso, da gente criar raízes num solo fértil, que é Jesus, né? E ser purificado e lavado pela água da palavra. A gente cria intimidade nesse solo. Então, eu trouxe para vocês um pedaço do livro onde ele fala dessa intimidade, de uma estratégia para você criar essa intimidade. Aí ele fala, a coisa mais estratégica que você pode fazer com a sua vida é plantá-la no secreto com Deus. Não somos apenas chamados a trabalhar para Deus, somos chamados a amá-lo com tudo que somos, né? Isso foi uma parte que me chamou muita atenção. E agora eu vou abrir para vocês falarem do que vocês leram sobre esse processo de intimidade, o que vocês acharam disso. Agora eu não vou falar mais. E se vocês não falarem, vai ficar todo mundo calado aqui. Quem leu? O que vocês acharam? Ninguém leu, gente? Alguém leu o capítulo do livro? Vai ler agora? Alguém? Oi, oi, oi. Eu li. Leu, Tânia. O que você achou? O que você entendeu? Ih, você tá sem áudio. Oi. Nesse processo de intimidade, no caso, não é isso que você está falando? Isso aí. Então, eu antigamente eu não tinha esse tempo, né? Eu sempre trabalhei muito, muito mesmo. Então, o tempo que eu tinha era mais para descansar o meu corpo do que para poder parar para ter esse momento com Deus. E assim, eu me aposentei, então as coisas mudaram muito para mim, tanto é que hoje eu tenho tempo de estar junto com vocês, aprendendo, né? E principalmente esse momento assim de intimidade foi algo que cresceu muito comigo e que tem me abençoado muito, tem me dado um amadurecimento muito grande, né? Eu passei a ter... É inexplicável, assim, esse momento, o que esse momento trouxe para mim. É isso aí. Entendeu? Então, eu acho que se trouxe para mim, eu acho que traz para todo mundo, né? Então, eu achei o texto super interessante, eu acho que tem tudo a ver com o que eu estou vivendo hoje. E, enfim, assim, eu agradeço a Deus, né, por essa oportunidade, que é algo que eu queria muito sempre e eu nunca conseguia. Glória a Deus. E hoje eu tenho. Então, isso tem me ajudado muito no meu dia a dia, enfim, tudo aquilo que eu tenho feito e tudo que eu penso, nas minhas atitudes, principalmente. Eu acho que muita coisa mudou em mim, graças a Deus. Glória a Deus. Né? Eu acho que esse processo de santificação veio com relação a esse processo de intimidade. Com certeza. Entendeu? Com certeza. E uma coisa liga a outra. A partir do momento que eu me torno íntima, né, me aproximo de Deus, automaticamente vem o processo de santificação. É isso aí. Né? É isso aí. Porque se você vive isso no seu dia a dia, o processo de santificação se torna mais fácil para você lidar com essas mudanças que a gente tem na vida, né? Isso aí, Tânia. Obrigada, tá, querida? Muito obrigada. Oi, alguém me chamou? Oi. Oi, Jaque, é o Carlos. Oi, Carlos. Tudo bem? Tudo bom, querido? Eu li esse texto que você colocou e, eu acho que o processo de santidade, de santificação, né, baseado nesse texto que você leu, ficou muito claro para mim que tem uma certa parte ali que ele diz que certos lugares em secreto, né, a unção só encontra lugar na sua vida em certos lugares e em secreto, né?
E eu tive uma conclusão assim de uma palavra que eu já tinha escutado já algumas semanas atrás, que processo de santificação na nossa vida, assim, pelo menos eu tento, me esforço em praticar isso, é um processo de esvaziamento de si mesmo. Eu gostei muito quando a Kelly falou, porque a Kelly tocou nesse assunto, né? Eu levantei a mãozinha aqui, mas não consegui falar, mas a Kelly foi perfeita ali na colocação dela, de tipo, pelo menos assim, perfeita que eu digo assim, concordo muito do que ela falou, né? E quando a gente entra nessa vida com Deus, né, eu acho que a gente tem que entrar com tudo, sem reservas. E isso envolve muito do que você se permite esvaziar. Às vezes eu acredito que Deus não enche mais a gente, porque simplesmente tem muito da gente dentro da gente, sabe? Muitos conceitos, muitos preconceitos, muitos valores do mundo que a gente não quer largar, muitas perspectivas erradas que a gente arrasta por causa da família, por causa da igreja, como muitos falaram aqui, por causa de uma doutrina que é embasada às vezes em nada. Mas eu acredito nisso. Se eu puder resumir em tudo que eu entendo sobre santidade, eu falaria somente isso, que a santidade é um processo, né, o qual eu simplesmente me liberto de mim mesmo. Eu acho que às vezes tem muito Carlos dentro do Carlos. E quanto mais Carlos tiver dentro do Carlos, tem pouco espaço para Deus habitar ali e o Espírito Santo encontrar lugar, encontrar esse espaço secreto para libertar essa unção. Né? Só isso, não vou falar mais nada não. Amém, Carlos. Fantástico, é exatamente isso. É exatamente isso que a palavra, que o texto quer dizer, né? Que você precisa dessa unção que ela só encontra no secreto. É uma revelação que Deus quer entregar só para você e tá lá, né? Mas a tua ação é só requer um pouco de tempo nele. E foi o que você falou, né? Quando a gente vive cheio da gente, a gente está agindo na carne, né? Porque tem muito realmente da gente, porque a carne e o espírito é uma batalha diária dentro da gente, né? A carne e o espírito, ela guerrilha ali, né? Quem vai falar mais alto, quem vai vencer é quem tiver mais cheio. Não tem jeito, entendeu? E esse lugar secreto faz parte do lugar onde você vai criando suas raízes para poder haver aquele crescimento, né? Vai ser naquele lugar onde você vai alimentando, onde você vai fincando as raízes para que a tua árvore cresça forte. Tu vê, as árvores mais altas, maiores, são as que têm as maiores raízes, né? Muitas vezes a raiz de uma árvore é muito maior do que você está vendo externamente. Então, eu espero que a gente cresça assim, né? De dentro para fora. Hein, Jaque? Tem um amigo meu que fala que é difícil encher algo que já está cheio, né? Uhum. E eu acredito muito nisso. Eu acredito que quanto mais a gente se esvaziar de nós, né, mais espaço há para o Espírito Santo agir. É outra coisa, isso, né, Carlos? Quando a gente está cheio também, a gente só ouve a nossa carne. A gente não dá vazão para o Espírito falar, porque a gente vai agindo automaticamente. Vamos lá, vamos fazendo, vamos respondendo. De vez em quando, gente, a gente tem que parar tudo. Não fazer nada. Gente, isso é tão difícil. Olha, eu tive que ficar uma semana calada, sem falar, sem fazer, sem agir, sem ligar para ninguém para reclamar, sem tomar alguma atitude sobre uma situação que estava acontecendo na minha vida. Vocês não sabem como foi difícil, sabe? Mas eu usei uma palavra. Isso aí foi o que me fortificou também. Então, isso é importante a gente conhecer a palavra, né? Onde a palavra diz que eu não vou dar um passo, eu não vou me mover se Deus não tiver falado comigo, Deus não tiver comigo. Foi o que aconteceu com Moisés, né? Não vou me mover, eu não saio daqui se Deus não tiver comigo. E aí eu tomei para mim aquilo ali. E aí fiquei uma semana, gente, como foi difícil. Mas Deus falou. Deus falou. E aí eu obedeci. E é uma paz que deu, sabe? Quando tu escuta Deus falando. É uma paz. Então, cara, o justo vive pela fé. É responder conscientemente o que Deus me pede na palavra. Só isso. Baseado no que está escrito na Bíblia. Não tem erro, gente. Não tem como dar errado. Mas alguém, a gente tem 3 minutos para acabar a aula. E eu queria ouvir mais vocês. Jaque. Oi. Gláucia de novo. Oi, amor. Não, você está falando aí, né, sobre esse processo de paz e tal.
E a gente tem que entender, né, que aí falando sobre o texto, essa intimidade com Deus, isso é combustível para a gente. E é por causa disso que a gente vive, e a gente vive para Ele, e Ele nos sustenta, e é um ciclo que vai, né, se repetindo, enfim. Quando eu passei pelo processo do câncer, Deus ele me avisou que eu estava com câncer, Ele me deu um sonho, e nesse sonho, tudo o que está acontecendo hoje na minha vida aconteceu num sonho. E Ele me falou, e assim, Ele só me falou assim, olha, se alegra, eu quero que você se alegre. E eu entendi aquela alegria do Senhor como realmente um combustível. E aí, quando as pessoas vinham falar comigo, senta lá, amor. Quando as pessoas vinham falar comigo, elas falavam assim, nossa, mas como é que você está tranquila? Como é que você está... E atribuíam essa alegria, essa paz a mim. A todo momento eu falava, gente, eu não sou nada, eu não sou ninguém. É Cristo em mim, é o meu Deus. Não, é o meu Deus que está fazendo isso em mim. Amém. Então, é uma questão de inteligência. Se a gente realmente buscar esse processo de santificação todos os dias e realmente ter essa intimidade com Deus, fechar a porta, né, a nossa porta social, ficar ali no secreto com Deus, Ele nos sustenta em todos os sentidos. Eu até criei a página no Instagram, por incrível que pareça, porque eu pensava assim, eu falava, gente, por incrível que pareça, eu sou feliz mesmo. E as pessoas falavam assim, nossa, pode chorar comigo? Sério, fala comigo. As pessoas vinham pro meu marido, pra minha mãe e falavam assim, não, a Glócia ela tá inventando, não, ela tá... É um personagem, né? Ela tá criando um personagem. Aí minha mãe e meu marido falavam, não, ela tá calma assim mesmo, ela tá tranquila. Por quê? Porque o Espírito Santo ia me alimentando, exatamente por conta desse secreto, exatamente por conta disso. Então, assim, vale a pena. É questão de inteligência. Se a gente buscar o Senhor, momento que a gente tiver uma batalha, um mar grande na nossa frente, a gente vai conseguir passar. Amém, é isso mesmo, Glaucia. Eu queria, para terminar mesmo, gente, deixar para vocês 1 Pedro 1,13. Se vocês não leram, depois vocês leem lá o capítulo que eu deixei para vocês lá do livro, e aí, de repente, na próxima aula, a gente pode começar até a gente comenta sobre ele, tá? 1 Pedro 1, a santidade na vida, a partir do versículo 13. Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios. Preparando o seu entendimento quer dizer buscando, né, o entendimento. E esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que vos chamou, sejam santos você também em tudo o que fizerem. Porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Então, gente, nada do que eu estou falando aqui, eu estou falando de mim, ou de um pastor, ou da Escola Avança. Eu estou falando que está escrito na Palavra de Deus, em 1 Pedro 13. Deus diz que o processo de santificação, você precisa preparar o seu entendimento na Palavra, esperar inteiramente na graça, porque é pela graça, né? Como filhos obedientes, não vivendo conforme as nossas paixões que a gente tinha anteriormente. Aquilo é o nosso passado, é o nosso homem carnal, sabe? A gente precisa viver em novidade de vida, para a gente experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, para a gente que a gente possa viver todo aquele plano. Então, entendam, gente, santificação, ela vai dar frutos na tua vida, mas esses frutos não são para vocês, são para os outros, mas vocês são alimentados porque vocês bebem e comem direto da fonte. Tá? Que é Jesus. E eles estão dentro de você. Ele está dentro de cada um de vocês aí, operando, tá? E ele morreu por cada um de vocês. Então, eu desejo para vocês uma noite revigorante, uma noite de descanso, e que vocês possam, durante essa semana, não responder conforme as coisas, o mundo vai desafiar vocês, mas que vocês possam responder a Deus na palavra dele em fé, tá? Vivendo aquilo que vocês creem. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E eu creio que vocês ainda vão trazer grandes testemunhos para mim do que essa aula está fazendo na vida de vocês, tá? Um beijo, fiquem com Deus. E lembre que a alegria do Senhor é a nossa força. Fiquem com Deus. Muito obrigado, Jair, por essa aula maravilhosa. Deus te abençoe. Amém. Deus te abençoe, minha irmã. Boa noite. Amém, Jair. Um abraço aí, um abraço na Ana também. Fiquem com Deus, gente. Obrigado, Jair. Até a próxima aí.
Tchau, tchau, professora. Tchau.
A aula acabou e eu tô travada aqui, não consigo fechar o Zoom, não consigo parar a gravação. Vamos lá. Não funciona, o computador ficou tudo assim. Eu não sei nem se tem alguém aqui me ouvindo. Eu já pedi a Lu para entrar na sala para parar. Tô me ouvindo aqui, ó. Aqui, a Glaucia não tá aqui. Ah, acho que a Lu tá aqui. Só tá a Lu aqui. Ah, não, a Lu tá aqui. Você tá aqui? A Bruna tá aqui. Não tô conseguindo parar. Lu, você me ouve? Não, não consigo, Lu. Travou total aqui. Não, tá fechado também. Só tá áudio só.